Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais uma vez aqui, pronto para começar o nosso dia na presença de Deus. Amém? Respira bem fundo, convida o Espírito Santo nesse momento para te guiar, para direcionar o seu dia, para poder abençoar a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Em nome de Jesus, que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração, trazer a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Amém? Irmãos, eu senti no coração de iniciar um estudo sobre o livro de Provérbios. E durante esses próximos 30 dias agora, o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, se eu não me engano. E durante esses próximos 31 dias, eu farei todo esse estudo do livro de Provérbios. Farei de uma forma bem didática aqui e bem curta, conforme eu tenho feito os outros vídeos. Um vídeo bem devocional mesmo, vai ter menos de 15 minutos. Fique comigo até o final, vamos fazer esse estudo diário, todo dia às 5h45. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude outras pessoas, ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas. Amém? Se você ainda não tem a prática do devocional, adquira essa prática. Inicie. Eu te convido a caminhar comigo nesse período aqui. Eu te garanto que vai ser um período de muito aprendizado. Não só para mim, mas para vocês também. Amém? Eu tenho aprendido muito. Graças a Deus, o Senhor tem me abençoado com esse aprendizado e iniciar o meu dia. Iniciar o meu dia meditando na palavra, falando com Deus. Faz toda a diferença. Isso transformou a minha vida, transformou a vida da minha casa e pode transformar a sua também. Amém? Então, a partir de hoje, o nosso estudo de hoje será, do nosso devocional, será o livro de Provérbios 1, capítulo 1 do livro de Provérbios. E no capítulo 1 do livro de Provérbios, eu separei aqui um estudo, fiz um resumo aqui de introdução. O primeiro capítulo, ele é um convite à sabedoria. E quem de nós não precisa de sabedoria? Todos nós carecemos da sabedoria, principalmente a sabedoria que vem do alto. O livro de Provérbios, ele estabelece um propósito. Ele alerta sobre perigos de ignorar o conhecimento, coisa que muitas das vezes na minha vida eu fiz. E hoje eu vejo a necessidade, o quão é importante a sabedoria e não desperdiçar nenhum aprendizado. Amém? Que você possa entender isso, a importância disso para a sua vida, para a sua casa. Bom, ao mesmo tempo, os conselhos paternos pedem que jovens fujam das más companhias e atentem para a instrução. Esse capítulo é um despertar espiritual e moral para quem deseja viver com prudência, justiça e proteção divina. Então, esse capítulo aqui é um capítulo muito especial, porque ele traz a introdução do que se trata. O livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão e Salomão em todo tempo ele fala sobre a sabedoria, mas principalmente a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que ele aprendeu, que ele carregou durante anos. Mas a sabedoria ela precisa ser convidada. Você precisa querer, você precisa desejar ela. Não é simplesmente um download. Às vezes é. Às vezes o Senhor tem misericórdia de nós e ele simplesmente dá aquele download, aquele momento de sabedoria que dá um estalo e tudo muda na nossa vida. E quando a gente pensa que tem a grande ideia, pode ter sido simplesmente o Senhor colocando na sua mente uma sabedoria vinda direta do alto. Bom, a primeira parte do capítulo 1 de Provérbios vai dos versos 1 ao verso 7. É... E ele começa aqui.
Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. O- Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Algumas versões dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui ele já deixa bem claro a importância da sabedoria, que nós não devemos desprezar em momento nenhum, que os jovens, principalmente os jovens, eles, quando a gente tem a fase de adolescente, principalmente, a gente despreza muito o conhecimento das pessoas mais sábias, das pessoas que já estão mais calejadas, que elas já apanharam da vida, já adquiriram a experiência de forma mais bruta. Elas já ralaram ali para aquele conhecimento. Às vezes na escola, às vezes na faculdade, às vezes no trabalho e muitas das vezes, né, todos nós durante a vida, em várias situações. Tudo na nossa vida é aprendizado. E quando nós somos mais novos, a gente tem tendência a desprezar isso. E só com a maturidade nós vamos entendendo a importância de adquirir a sabedoria. Aqui na parte 2 ele já traz uma advertência contra más companhias. Vai do verso 8 ao verso 19. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, e se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos, como o Seol, inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda, guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Esse aqui é um alerta muito grave. Ele é um alerta muito sério para que nós orientemos os nossos filhos, para que nós tenhamos essa instrução. Primeiro carregamos a sabedoria e aí transferimos aos nossos filhos, para que eles se desviem dos maus caminhos, para que eles se desviem de pessoas más. Existem pessoas que simplesmente desejam fazer o mal, simplesmente por ganância, por inveja, simplesmente porque não têm o mínimo conhecimento da palavra de Deus, porque não têm o temor do Senhor. E nós devemos não só nos desviar, mas também instruir os nossos filhos a se desviarem também, a tomarem cuidado com essas pessoas. Aqui na parte 3, ele é um clamor público da sabedoria. A sabedoria, ela, nesse verso 3 aqui, ela vai do 20 ao 23. A sabedoria ela é personificada como alguém que clama nas ruas.
chamando os tolos ao arrependimento. Imagina a sabedoria como uma pessoa convidando as pessoas ao arrependimento. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, nas praças, levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Nécio é o tolo. A tradução de nécio é tolo, o sinônimo. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria que ela faz um alerta, que ela vai chegar a todos nós de uma forma ou de outra. Alguns vão rejeitar e outros não. Que você seja o sábio, que aceita a sabedoria, que ouça a voz da sabedoria quando ela te chamar, quando ela se apresentar na sua vida, que você seja, que você tenha ouvidos atentos para ouvir a voz da sabedoria. Na parte 4, que vai dos versos 24 ao 31, aí aqui ele mostra já as consequências de rejeitar a sabedoria. Aqui no 24, mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me irei, também eu me rirei na vossa desventura, e, em vindo o vosso terror, eu zombarei. Isso é a sabedoria dizendo. Em vindo o vosso terror, em vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Buscar-me-ão, porém, e não hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Isso aqui é muito terrível, irmão. É muito terrível. Isso aqui a sabedoria ela está dizendo, deixando bem claro. Ela está deixando bem claro aqui para cada um de nós aqui que se ela for desprezada, a própria sabedoria vai rir de nós na frente. Simplesmente porque nós desprezamos um alerta, um conselho. Nós desprezamos o conhecimento, a sabedoria que vem do alto. Que nós tenhamos esse olhar e esses ouvidos atentos sempre que a sabedoria se apresentar a nós. Que nós possamos guardá-la de forma, guardar no nosso coração a sabedoria do Senhor. E a parte final aqui, ela mostra aqui a recompensa de ouvir a sabedoria. Vai do 32 ao 33, são os versos 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Que assim seja a nossa vida, dia após dia. Que nós possamos ouvir a voz da sabedoria, que nós possamos diariamente entregar o nosso caminho ao Senhor, ouvir a voz dele, ouvir as pessoas que nós colocamos como conselheiros, que nós possamos ouvir diariamente a voz do Espírito Santo falando ao nosso ouvido e que nós possamos simplesmente adquirir essa sabedoria
e aplicar nas nossas vidas todos os dias. Amém? Você que ficou aqui comigo até agora e ainda não é inscrito, vou te pedir mais uma vez que se inscreva, que deixe aqui o seu like, um comentário do que você tem achado, que você compartilhe essa palavra com quem precisa. E nesse momento agora, vamos orar, vamos entregar o nosso dia ao Senhor, que Ele possa derramar essa sabedoria que vem do alto sobre cada um de nós. Amém? Respira bem fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela sabedoria que vem do alto para cada um de nós. Muito obrigado por todo o aprendizado que o Senhor traz às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transforma, nos molda dia após dia. Dia após dia, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre cada um nesse momento que está orando, Pai, aqui comigo, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu te peço que visite, Pai, cada uma das pessoas que precisam. Senhor, visita as pessoas nos hospitais, nos presídios. Senhor, as pessoas que estão no trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, visita as pessoas, meu Deus, que estão iniciando os seus dias, estão indo para a escola, para a faculdade. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre essas pessoas a sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que nenhum deles, Pai, despreze as palavras do Senhor, as palavras de vida eterna que vêm do alto. Que nenhum deles, Pai, despreze, mas que todos tenham ouvidos abertos, olhos atentos, Pai, em nome de Jesus. Que absorvam todo o aprendizado e sabedoria que o Senhor nos proporciona diariamente. E que nós possamos não só ter essa sabedoria para nós, mas que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja. Na minha vida, na minha casa, nos meus negócios e na vida de cada pessoa que ficou aqui comigo até agora. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém? Passei 2 minutinhos aqui do tempo, mas foi por um bom motivo. Amém? Que essa sabedoria possa entrar na sua vida hoje. Te vejo aqui amanhã às 5h45. Fique com Deus.